Olá, amigos da TV Brasil Central, o programa Esporte em Ação. Sou Luiz Bercó, estou aqui com o goiano Sidney, o rei das imagens, para falarmos hoje sobre judô. Falar sobre judô não é apenas o tatame, aplicar os golpes e mobilizar, ganhar competição, não é nada disso. Para nós aqui o judô é muito mais completo. Aliás, não é só isso. O judô é muito mais completo. O judô é educação, o judô é cultura. E nós vamos hoje, para falar sobre o judô, nós temos aqui conosco Sensei Josmar, que é presidente da Federação Goiana de Judô, e também um atleta, ser sensei, já qualifica de todas as formas. Sensei resume tudo que é a qualidade do judoca, do praticante do judô, para chegar a ser um sensei. Faixa, eu não sei nem que faixa, que é a faixa vermelha. Vermelho e branca, vermelho, né? E branca. Sétimo dan. Sétimo dan, apenas sétimo dan. Sensei Josmar, para falar conosco. Sensei, é um prazer tê-lo aqui conosco, nosso Esporte em Ação, aqui com o nosso amigo Glauber, né, na União Goiana de Judô, de todas as modalidades esportivas, inclusive funcional também, né? Vamos falar sobre judô? Quem é Josmar, para nós começarmos bem o nosso programa? Olá a todos aí que estão nos assistindo, né? Realmente, Bercó, você está falando aqui de um esporte que envolve muitos segmentos, né? Além de ser um esporte educativo, inclusivo, o judô é esse esporte sensacional, esporte espetacular, o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil em Olimpíadas, né? E o esporte que eu tive na minha vida a oportunidade de começar com 8 anos de idade, na década de 70, né? E esse esporte entrou em minha vida e tudo o que aconteceu comigo em todos os momentos foi através do judô. O judô sempre esteve presente nos momentos mais importantes, né? Eu sou o Josmar Amaral, hoje estou presidente da Federação Goiana de Judô, faixa vermelho e branco, sétimo dan. Isso não é uma faixa qualquer, é uma faixa com a graduação superior mesmo. A gente inicia com as graduações inferiores até faixa marrom. Depois de marrom nós temos as graduações superiores chamadas Ildancha. E depois os Kodanchas. As faixas chamadas de coloridas. Então, as branca, faixas amarela, coloridas, laranja. A gente inicia na faixa branca. Antigamente era branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom. São as graduações inferiores. De um tempo para cá, se padronizou outras cores de faixa. Começa-se com faixa branca, ponteira cinza, cinza, ponteira azul, azul, ponteira amarela, amarela, ponteira laranja, laranja. Essas faixas, principalmente para a criançada, né? Essas ponteiras principalmente, porque hoje o judô se começa muito prematuro, com 3 anos de idade, 2 anos de idade, e se recomenda realmente começar. A pergunta é justamente essa, porque nós estamos aqui, enquanto nós estamos falando, está acontecendo aqui ao fundo uma aula, não é? O professor Glauber está ministrando, Sensei Glauber, né? Ele está ministrando aqui uma aula e nós observamos que tem crianças de diversas idades, a partir dos 3, 4 anos. Nós temos crianças até adultas, onde nós vamos chegar daqui a pouco. Então a idade recomendada para o judô é a partir de 3 anos? Então, na minha família, os meus filhos começaram a aprender a andar, já começaram a fazer judô. Quanto antes, melhor. Tá? Começaram a andar praticando, já aprendendo. Aprender a andar com judô. E a Unesco, entidade internacional, né, que reconhece o judô, a Unesco e o Comitê Olímpico Internacional, reconhece o judô como o melhor esporte. Não é um dos, é o melhor. É ruim a gente falar assim quando fala é o melhor esporte, mas ele é o melhor esporte recomendado na área de educação. É um esporte educativo recomendado para crianças de 3 aos jovens de 21 anos de idade. Isso a Unesco falou, não sou eu que estou falando, né? Então a gente entende que o judô é uma ferramenta muito importante na atividade educacional. Lá no Japão, eu posso acrescentar aqui em cima da Unesco e do Japão? Sim. Eu sei que você vai falar do Japão, imagino que você vai falar do Japão, talvez seja próximo do meu sentimento. Se eu sou ministro da Educação, secretário de Educação, se eu tivesse poder sobre educação, eu colocaria o judô dentro da grade curricular de qualquer escola, tanto faz pública quanto particular, municipal, estadual, qualquer uma. Criança da idade escolar tem que praticar o judô, não é pelo esporte não, depois ele pode ir para o vôlei, para o basquete, para o jiu-jitsu, para o karatê, para o que ele quiser. Mas a educação do judô é uma coisa brilhante. Meus filhos também fizeram judô, eu fiz judô, eu sei o que você apresenta em termos de disciplina, de ensinamento, né? Sem dúvida, Bercó. Lá no Japão, o que eu ia dizer é que perguntaram, nós tivemos a oportunidade de mandarmos um professor nosso, professor Joseph Kleber, saudoso Joseph Kleber, foi atleta de seleção,
é realmente um expoente dentro do judô do estado de Goiás, e ele foi fazer uma performance no Japão com outros professores brasileiros, né, foram escolhidos em uma meia dúzia, e lá ele disse que perguntaram para uma criança de 3 anos de idade fazendo judô por que ele fazia judô. Por que você faz judô, garoto de 3 anos? O japonesinho já disse, eu faço judô para melhorar o mundo. Então, vai muito mais do que educação, vai muito mais... Você pode repetir essa frase, por favor? Eu faço judô para melhorar o mundo. A gente pergunta isso para uma criança de 3 anos e já vai dizer isso. E é justamente aquilo que a gente prega. Não fazemos judô simplesmente por competição. Se fosse judô competição nesse momento de pandemia, nós não teríamos judô, não tem competição. Né? Olha só o que estamos aprendendo com essa pandemia. Nós nos desdobramos, tivemos vários cursos, vários seminários, tivemos condições de falar com professores lá do Japão, aprender com a Kodokan, que é a primeira academia do mundo, a maior do mundo, a mais experiente. Né? Hoje a gente vê aqui um professor Glauber, que está aqui junto com a sua turma. Hoje um ambiente bem diferente. Nós temos aqui atletas, faixas pretas, temos 2 atletas cegos, deficientes visuais, não é deficientes, são cegos mesmo, né? Nós temos um com síndrome de Down, temos crianças, temos adultos, temos meninas, temos meninos, temos os veteranos com a dona Laura. O judô é muito eclético e isso faz com que o judô seja inclusivo, né? E por que esse judô é tão importante? A gente tem que falar um pouquinho da história. Deixa eu só te perguntar uma coisinha aqui. Não existe então, ou existe uma idade limite para se começar, para encerrar a prática do judô? Não como competição, mas o judô como atividade educacional, atividade física, atividade cultural, disciplina, tudo que o judô representa. Existe uma idade para iniciar, que nós já falamos por volta de quando sai da barriga da mãe, você começou a ensinar seus filhos a... Né, Sem dia dúvida. Você vai lutar judô. Atividade física, atividade física. E idade limite. É o limite que a pessoa tem de suportar ou de fazer uma atividade física? Então, hoje nós estamos aqui, nessa pandemia, uma coisa que se destacou muito foi o campeonato. Nós fizemos eventos, né, eventos funcionais. Campeonato funcional, nós tivemos Campeonato Estadual Funcional de Veteranos, isso tivemos brasileiro. Goiana. Federação Goiana de Judô. De judô fizemos estadual funcional, todo online, né, pelas plataformas aí que são disponibilizadas. Nós tivemos Campeonato Brasileiro Funcional de Veteranos, Sul-Americano. Puxa vida, foi um momento ímpar. Não tem limite de idade, tem limite de saúde. Você está bem, tem condições de fazer, faça. Tenho deficiência nas pernas, tem uma outra maneira de fazer, pessoas podem usar o braço, pode fazer luta de solo. Tenho deficiência visual, hoje os cegos, né, muitas medalhas, o Brasil é um dos melhores países, maiores países do mundo em conquista de medalhas nas Paralimpíadas, né? Então, não tem limite. A homem, gordinho, magrinho, alto, baixo, as classes no judô são divididas por peso, por idade, por sexo, né, por deficiência. Podemos deixar essas informações para o próximo bloco? Sem dúvida, eu acho que tem muita coisa para falar, ainda tenho que falar um pouquinho da história, Bercola. Você vai falar então no próximo bloco, por favor. Vamos começar o próximo bloco falando sobre a história do judô, e depois entrar nessa faixa aí de como é que nós vamos chamar isso aí? Distribuição de peso, de altura, não tem regras discriminação. De competição e arbitragem. As regras, né, da maneira geral. Não tem limite. Nós sabemos que o judô é um esporte absolutamente eclético, democrático, está na moda essa palavra, né? Eu digo, o judô é um esporte espetacular. Esporte espetacular. É quase um esporte em ação, né? O esporte em ação é quase um judô, né? Que é espetacular também. Estamos certos. Daqui a pouco voltaremos com o nosso esporte espetacular pela nossa TV Brasil Central com Josmar Amaral, Sensei Josmar Amaral, presidente da Federação Goiana de Judô. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu em nós, alunos. Foram 228 milhões em kits e cartões de alimentação, 15 milhões em material escolar, 1 milhão de uniformes com tênis e mochilas para 500 mil alunos. Assim, a gente está de volta às salas de aulas com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Amigos da TV Brasil Central, programa Esporte em Ação, estamos de volta.
com o sensei Josmar Amaral, que é presidente da Federação Goiana de Judô, que nós vamos procurar saber agora. O sensei sabe tudo sobre judô, ele vai nos explicar sobre a origem do judô, quando surgiu o judô, sensei, e com que objetivo será que surgiu o judô? Será que foi inventando, falou, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? O judô tem uma regra rigorosa que é excelente, implanta disciplina, que a palavra-chave, na minha opinião, da vida é disciplina. Isso a gente aprende demais no judô. É verdade, Bercó. O judô é um esporte diferenciado, é hoje um dos esportes mais praticados no Japão, se não for o mais praticado, pela sua cultura, pela sua filosofia, pela sua história. Tudo começou com os samurais, né, que tinha a escola antiga do Jujutsu, não o Jiu-Jitsu brasileiro, às vezes as pessoas confundem, mas o Jujutsu, que tinha a finalidade de formar guerreiros, soldados, né, os samurais eram formados através dessa técnica do Jujutsu. Em 1872, no Japão, houve uma abertura dos portos japoneses para o Ocidente. Com isto, teve uma extinção da classe de samurais, os soldados do imperador. Jigoro Kano, que vinha de uma família milenar, família de 3.000 anos atrás, né? E que era uma família de nobres. Jigoro Kano, com seus 1,55 m de altura, 50 e poucos quilos, levinho, franzino, mas tinha uma técnica apurada. O imperador determinou a ele que criasse uma modalidade para substituir os antigos samurais, não com a finalidade mais de criar guerreiros, soldados, mas com a finalidade de formar bons cidadãos. Jigoro Kano extraiu as técnicas do Jujutsu antigo, dos samurais, e criou o Judô. Judô, que significa a palavra na sua etimologia, Ju, suavidade, leveza, fácil, Do, o caminho, a maneira. Então, o judô seria o caminho fácil, a maneira fácil de se viver a vida, né? Diferente daquela de formar guerreiros, soldados, o judô tinha tem a finalidade de formar bons cidadãos. E retirou-se a utilização de armas, golpes fatais, mortais que existia, né? E o judô se iniciou, se espalhou pelo mundo. Jigoro Kano teve seus primeiros discípulos e o judô foi fundado em 1882. Essa é a data da fundação do judô. Por quê? Foi a data da criação da primeira academia chamada Instituto Kodokan de Judô, lá no Japão, em Tóquio, que existe até hoje e é referência para os grandes, as pessoas que querem aprender judô realmente. Então, o judô veio uma construção. Jigoro Kano faleceu em 1938. Ele estava vindo de uma assembleia onde foi determinado, né, que as Olimpíadas de 64 aconteceriam em Tóquio. Olha só a história de Jigoro Kano. Jigoro Kano foi considerado assim, uma pessoa muito além da sua época. Ele é considerado assim, um Sócrates. Você chega lá no Japão, fala de Jigoro Kano, todo mundo reverencia Jigoro Kano, porque ele criou uma metodologia de ensino que visava principalmente, além do trabalho físico, mental, espiritual, melhorar o ser humano para que o mundo se tornasse melhor. Aqui no Brasil nós temos alguém do judô, que deva ser reverenciado pelo trabalho feito nessa modalidade? Então, são muitas pessoas que trabalham com afinco, principalmente os de origem. Nós temos um nome que poderia ser reverenciado? Aqui em Goiás. Em Goiás ou no Brasil, aqui em Goiás. Tudo começou com o Conde Koma, no Pará, né? Matsuo Maeda, que era uma pessoa diferenciada da sua época. Ele foram os primeiros relatos. Mas no Pará, isso? No Pará, em Belém. Em Goiás, nós temos um nome muito importante. Enquanto Jigoro Kano trabalhou para que a Olimpíada acontecesse em 1964 no Japão, em Tóquio, nós tivemos uma pessoa que veio para Goiás, se radicou aqui. O professor Leofei Chosal foi o primeiro atleta brasileiro a participar de uma Olimpíada. Ele foi de navio, teve que vender alguns bens para participar da Olimpíada de Tóquio. Ele é uma referência para a gente. Foi o primeiro atleta a participar de uma Olimpíada em 64. Depois, em 72, em Munique, nós tivemos Chiaki com a nossa primeira medalha. De lá para cá foram várias medalhas. Nós tivemos a primeira medalha de ouro com Aurélio Miguel em 88. Seul, né? Em Seul.
E de lá para cá são 22 medalhas, tornando o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil em Olimpíadas. O judô é isso. Importante salientar que nessa medalha do Aurélio Miguel em 88 em Seul, o seu reserva imediato era o Joseph. Né? Sim. O Joseph Aurélio, né? O Joseph, nosso goiano, atleta de seleção brasileira, que veio a competir por São Paulo, representante São Paulo. Ele veio de origem de Minas, mas veio para Goiás, de Goiás para São Paulo, em Santo André. E na seleção brasileira, disputando ele com Mário Sabino, Joseph e o próprio Aurélio Miguel. Então era páreo a páreo, ele era o reserva de Aurélio Miguel. E também uma expressividade aqui em Goiás que não podemos deixar de falar o nome dele. De jeito nenhum. O estado de Goiás tem que sempre reverenciar as suas principais figuras esportivas. O nosso ambiente é totalmente esportivo, nós não temos nada a ver com outros assuntos, né? Nosso assunto é esportivo e Joseph faz parte dessa história, né? Bem como o Shozawa, que veio depois, também o Hugo Nakamura e outros que nós tivemos. Essa origem do judô no estado de Goiás devemos a Hugo Nakamura, Tio Yamaguchi, Edson Paulino em Anápolis. Edson Paulino. Vários nomes importantes, é até ruim a gente citar nomes, porque a gente vai esquecer de alguns. Tem muitas personalidades. E uma coisa importante... Mas, por intermédio desses aí que nós estamos citando, todo mundo fica homenageado. Estamos homenageando todos os senseis. E aqui hoje nós temos aqui, inclusive... um atleta paralímpico, ao judô inclusive, que é o nosso sensei Leonel Cunha, que foi medalhista na Paralimpíada, terceiro lugar na Olimpíada. Isso para nós é motivo de muito orgulho, né? Goiás sempre à frente, participativo. Como você, Bercó, que foi presidente da Federação de Basquete, sabe aqueles anos da década de 70, 80, que foram anos de ouro para a gente, apaixonados pelo esporte, não só o judô, mas vários outros esportes em Goiás se destacaram. Nós tivemos naquela época dirigentes esportivos, sim, que eram esportistas. Apaixonados. Ninguém ganhava nada para fazer o que fazia, fazia por um sacerdócio. Os políticos gostam muito de usar essa expressão sacerdócio, mas os esportistas faziam por sacerdócio, por paixão, por dedicação total que eles tinham à modalidade, às vezes até mais de uma. Não era um só. Que era do judô, por exemplo, vamos falar aqui de quem? Eu não sei, qualquer um, Nakamura. Hugo Nakamura. Algumas modalidades Sim. de luta vieram com o Hugo Nakamura. As lutas devem muito ao sensei Hugo Nakamura. E hoje a gente colhe o trabalho que foi feito, foi um trabalho maravilhoso, ele tinha muita representatividade. Ele conversava com o presidente da República, Hugo Nakamura. Às vezes tem pessoas que falam bem, falam mal, mas a verdade é que o Hugo Nakamura foi uma expressividade para as lutas, todas elas, karatê, judô, todas essas lutas que hoje existem, a gente deve reverenciar também o professor Hugo Nakamura. Logo estaremos de volta com o nosso Esportes em Ação, com o sensei Josmar Amaral, presidente da Federação Goiana de Judô, União Goiana Judô e Funcional, do professor Sensei, né? Sensei Glauber Jones Duarte. Sensei Glauber. Meu amigo. Estaremos de volta daqui a pouco. Na Brasil Central, a programação está cada vez melhor. Aqui tem muito esporte, muito mais jornalismo, muita música top e entretenimento para todo mundo. A Brasil Central está crescendo com Goiás. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Ação pela TV Brasil Central. Eu trouxe uma colinha aqui, ó. Não podia deixar de trazer uma colinha, Sensei. Eu vou te pegar de surpresa, mas eu preciso demais da sua ajuda. O pessoal vai demonstrando ali para nós, continua demonstrando, os alunos do professor Glauber, né? Eles continuam demonstrando para nós aqui na União Goiana de Judô e Funcional. Nós estamos aqui, estamos sendo generosamente recebidos para fazer essa matéria fantástica. Podemos começar, Sensei? Estamos a postos, sempre preparados, né? Sempre preparado. Judoca. A CBJ, Confederação Brasileira de Judô, tem um slogan, né? Que os atletas estão sempre preparados. Preparados para vencer, né? Temos que estar preparados para vencer. O judô tem uma máxima que diz ceder para vencer, né? Você não pode se opor à força do adversário, tem que ceder para vencer. Mas tem que ceder para vencer, não é ceder para perder. Nós estamos aqui
sendo vitoriosos em educação, em cordialidade, com amizade, respeito, etc. Não começa a falar muito não, porque tá tudo aqui, ó. Ó, eu quero ouvir você, Bercó. Perdeu a minha graça. Não, mas pode vamos falar. Lá. Não perdeu tudo não, mas eu vou te pegar de surpresa aqui. Eu quero ver. Cortesia. O que significa cortesia no judô? Cordialidade, tratar as pessoas com respeito, tratar os mais graduados com respeito, com educação, os mais velhos. No Japão isso é uma cultura. Cordialidade. Cortesia e cordialidade. Cortesia. Eu trouxe aqui para você, isso já é de praxe no mundo do judô. A gente sempre traz os mimos. Eu trouxe aqui uma camiseta para que você seja homenageado em nome de todo o pessoal da imprensa, da TV Brasil Central. Que isso, mestre? É para você, só que eu vou fazer uma entrega de maneira japonesa. Então, eu vou fazer uma saudação, vou entregar essa camiseta, quero que você abaixe junto comigo, receba com as duas mãos juntas, e eu entrego com as duas mãos juntas. Bem entregue e bem recebido. Parabéns, muito obrigado por nos oportunizar neste evento. Nós aqui agradecemos muito, isso aqui me arrepia, né? Você merece, Bercó. Isso é só um símbolozinho da nossa amizade, do carinho que você tem pelo judô do Estado de Goiás, que precisamos disso, de incentivos da imprensa. Muitas das vezes o esporte é esquecido. Você está trabalhando com um esporte espetacular, que é o judô, e a cordialidade, a cortesia, é o primeiro tema que você me disse. Eu comecei deveria ter encerrado por esse, porque você acabou comigo. Já começamos com o melhor. E como que eu vou continuar o programa agora depois de uma dessa? Com emoção. Vou pedir o Goiano para vir aqui fazer isso pra gente. O Goiano é o X-Tudo nosso mesmo. Parabéns, Goiano. Olha aqui, tá do outro lado ali da câmera. Agradeço muito, muito mesmo. Isso aqui você me pegou de surpresa, totalmente de surpresa. Isso é uma lembrança, você use ou guarde lá nas suas homenagens. Eu sei que você tem muitas. Essa aqui faz parte das principais homenagens que eu já recebi até hoje. Muito obrigado. Em nome de todo o judô do Estado de Goiás. É a camiseta oficial de atleta. Vou olhar para todos que estão aqui, vou agradecer a todos os presentes, em nome de toda a nossa equipe da TV Brasil Central. Com certeza. Tá? Coragem. O que é coragem no judô? O judô precisa ter coragem? É lógico, a gente tem que ir, não ter medo de ir à luta, enfrentarmos os problemas com toda determinação, né, com toda coragem, esse sentimento que não deixa você tremer. Honestidade e honra, são palavras parecidas, práticas diferentes, ou elas são diferentes mesmo as palavras? Então, ser honesto, fazer as coisas corretas, né? Você ter a certeza, né, de que é muito melhor uma derrota do que uma vitória desonesta. E a honra a palavra dita é aquela que você cumpre, é cumprir tudo aquilo que você diz, né? Honrar os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, honrar os nossos antepassados. Quando a gente faz uma saudação no judô, quando começa uma aula, a gente faz saudação para o Jigoro Kano, honrando a ele por todo o ensinamento que ele deixou, e o ensinamento filosófico do judô trazido por Jigoro Kano é sensacional. A vestimenta nosso judô-gi, o uniforme de judô, ele é branco, simbolizando a clareza, o branco da mente. Temos que ter pensamentos positivos. E a faixa, o obi, que simboliza o que o espírito tem que ser forte, bem amarrado, nunca cai ao chão. Então, o local, o dojo, é o mundo onde aprendemos tudo, aqui é o mundo nosso, onde tudo que se faz aqui tem que ser feito lá fora, com a mente clara, transparente, e o espírito forte, nunca vai ao chão. O espírito não vai ao chão. A gente leva um tombo no judô, cai, uma queda, mas não cai o nosso espírito. O espírito é forte. Esse é invencível. Vamos para frente? Vamos em frente. Eu estou com mais 3 colas aqui ainda. Respeito, autocontrole e amizade. 3 em 1 para a gente ganhar tempo, pode ser? O respeito já falamos, né? A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Isso é uma origem japonesa, lá eles respeitam muito, os mais graduados principalmente. Aqui nós temos hierarquia. Esses dias atrás, agora é recente, né? Nas redes sociais eu vi um indivíduo menos graduado cogitando coisas negativas com relação ao mais graduado, que era um kodansha, faixa vermelho e branco. Ele expôs que o mais graduado estava fazendo alguma coisa errada. Faltou o respeito, faltou a cordialidade.
Isso não se deve fazer. Se eu quero te corrigir, né, eu te corrijo no particular, com respeito, com educação, com cordialidade até, né? O autocontrole, a gente tem que ter conhecimento sobre nós, né? Tem uma máxima no judô que diz: conhecer-se é dominar-se, dominar-se é triunfar. Olha só que coisa importante. Conhecer-se é dominar-se. Dominar-se é triunfar. Dominar-se é triunfar. É o autocontrole. Se você primeiro tem que se conhecer, saber de todas as situações, até numa competição, você tem o autocontrole de você domina, você vai ter domínio sobre todas as outras coisas. E, por último, a amizade. A amizade é o mais importante de tudo isso, porque nesse caminho suave, o judô é um caminho suave, ao final teremos a amizade de muitas pessoas, é isso que a gente precisa na humanidade. É o bem comum sendo levado a sério, é a cordialidade, o respeito, essa mutualidade toda, fazendo com que você se torne melhor para a sua cidade, seu estado, seu país, seu mundo ser melhor. E é por isso que a gente fala, Bercó, nós trabalhamos na Federação Goiana de Judô, vários clubes filiados, vários professores, vários atletas, alunos, né? E a gente quer deixar uma mensagem assim: traga seu filho para fazer judô, comece pequenininho, ensinar os caminhos do judô. Isso é muito importante, porque você está contribuindo com a educação para que depois, lá no futuro, a gente não tenha que prender um marginal lá na frente. Nós vamos zelar aqui na base e vamos fazer com que a pessoa se torne um cidadão, realmente um cidadão para o mundo, se tornando um mundo melhor. O judô é essa ferramenta divina. Rui Barbosa já dizia, nós aprendemos isso na escola, no grupo modelo que eu estudei aqui no primário, líamos todos os dias. Professora eu não lembro qual a matéria, lia todos os dias. Educai as crianças para não precisar punir os homens. Rui Isso Barbosa. Vinha na carteirinha do Hugo Nakamura, da academia dele, você lembra disso? Vinha na carteirinha. Educai as crianças de hoje para não castigar os adultos de amanhã, mais ou menos isso, né? São 8 tópicos que nós passamos aqui. Eu posso resumir esse tópico numa palavra? Sim. 2 palavras, que são sinônimos para mim: judô e disciplina. Judô e disciplina, exatamente. Não é verdade? Alguém para ensinar, alguém para aprender. Exatamente. É isso aí. Sensei Josmar, nós terminamos o nosso... Olha, eu estou realmente aqui, até agora eu estou tremendo com essa sua homenagem. Você fez aqui uma homenagem. Seu nome do Judô Goiás, uma simples gentileza a Maravilha. você, pelo seu carisma com a nossa modalidade e por nós como pessoas. Muito obrigado. Agradeço a todos em nome da nossa equipe aqui da TV Brasil Central e de todos que amam o judô, todos que adoram o judô como eu e que têm o judô como referência de vida e não apenas como referência esportiva. E no momento de Olimpíadas, que sabemos, difícil essa próxima Olimpíada com essa pandemia toda, mas vamos trazer medalhas nessas Olimpíadas de Tóquio, voltando, relembrando que foi em 64, o mesmo ginásio que foi a competição de judô em 64 vai retornar agora em 2022 no mesmo ginásio das Olimpíadas de 64, uma homenagem muito grande a Jigoro Kano. Ok, sensei. Muito obrigado. Domo arigatou, gozaimasu. Arigatou. Domo arigatou. Estamos indo para Tóquio. O judô é japonês, né? Arigatou. Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Mais essa edição fantástica. Mais uma aula maravilhosa que nós tivemos do Sensei Josmar, professor de sempre. Todos os que nós trazemos aqui, que nós convidamos, são nossos professores. E essa homenagem que nós recebemos do judô goiano, aqui representado pelo nosso Sensei Josmar, presidente da Federação Goiana de Judô. Muito obrigado, Foi Sensei. uma saudação dos nossos atletas paralímpicos aqui atrás com o Sensei Glauber. Ei? Esses, eu devo fazer também a saudação a eles, claro. E nós vamos fazer uma edição especial com esse pessoal aqui, tá? Pode ser? Judô inclusivo com Bercó, esporte em ação. É isso aí. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima edição do nosso Esportes em Ação.